Olá, boa tarde a todos. Conforme apresentada, meu nome é Beatriz Fugila Salvalágio. Bom, gostaria de começar parabenizando a comissão organizadora do evento e agradecendo o convite de compor essa mesa redonda. Hoje me cabe, então, abrir essa mesa redonda com o tema Segunda Sem Carne, Impactos na Saúde e Meio Ambiente. Eu só preciso de um auxílio rápido em relação à passagem dos slides, por favor. Ah, tá ótimo. Antes de iniciarmos, declaro ausência de conflitos de interesse relacionados a essa palestra. Então, para começarmos com o conceito da segunda sem carne, que pode ser definido como um convite para substituir a proteína de origem animal por uma proteína de origem vegetal, ao menos uma vez na semana, visando a saúde individual, a saúde coletiva, o bem-estar animal e ainda preocupações com o meio ambiente. Então, esse movimento da segunda sem carne surgiu em 2003, nos Estados Unidos, e em 2009 foi lançado no Brasil, sob o comando da Sociedade Vegetariana Brasileira, onde é considerada a maior sede da campanha. E trabalha em parcerias com setores públicos e privados, a fim de incluir e expandir as opções à base de vegetal na alimentação. Hoje, a campanha Segunda Sem Carne está presente em diferentes 40 países ao redor do mundo, mas podemos observar uma concentração, sobretudo, nos Estados Unidos e em países da Europa. Então, faz sentido discutirmos o impacto da alimentação no meio ambiente, uma vez que os sistemas alimentares são responsáveis por 70% do uso da água doce e destes, 24% estão destinados ao gado. É responsável também por 37% das emissões de gases de efeito estufa e destes, 78% são atribuídos à carne. E ainda por 43% de toda a terra livre é ocupada por terras agrícolas e destas, 83% estão destinadas à produção de carne, leite, ovos e seus derivados. Então, uma revisão publicada recentemente, em 2022, mostrou que um menor consumo de alimentos de origem animal e, portanto, uma adoção de uma dieta à base de plantas poderia reduzir em até 49% as emissões de gases de efeito estufa, em 76% o uso de terras agrícolas, o que é equivalente a 3,1 bilhões de hectares, em 21% o uso de água e em 14% o uso de água potável, e em 49% a poluição da água, que é causada por fertilizantes e estrumes ao longo da cadeia de produção da carne. Agora, entrando no tópico da saúde, destaco principalmente as doenças cardiovasculares, uma vez que a publicação do The Global Burden of Cardiovascular Disease and Risk trouxe que houveram, 19,2 milhões de mortes neste ano. E é claro que esse dado reflete um crescimento e um envelhecimento da população, mas ainda está relacionado a riscos metabólicos e riscos comportamentais. Dentre os riscos metabólicos, podemos destacar principalmente uma pressão arterial elevada, em primeiro lugar, em segundo lugar, níveis de LDL e colesterol elevados, e em terceiro lugar, um IMC elevado. Já entre os riscos comportamentais, temos os riscos dietéticos como principal contribuinte. Assim, ao ir para a literatura buscar, então, o que tínhamos relacionados a esses desfechos com o movimento Segunda Sem Carne, encontrou-se apenas 5 resultados e que não estavam relacionados a esse desfecho. Por isso, para essa apresentação de hoje, eu trago o conceito de uma dieta à base de plantas, que assemelha-se ao conceito do movimento Segunda Sem Carne e vem sendo amplamente discutido e publicado. E mais ainda, dentro deste conceito de uma dieta à base de plantas, os estudos que eu vou apresentar trabalham com o Plant-Based Diet Index, uma tendência das últimas publicações e pesquisas da área. Então, esse índice foi desenvolvido por Satish e colaboradores em 2016, a partir de 130 alimentos, categorizados em 18 grupos e, então, divididos em 3 grupos alimentares. O primeiro grupo, dos alimentos à base de origem vegetal, considerados saudáveis, que contém as frutas, hortaliças, leguminosas e castanhas.
O segundo grupo, de alimentos de origem vegetal, mas considerados como menos saudáveis, então grãos refinados, batata frita e alguns alimentos processados. E um terceiro grupo, de alimentos de origem animal. Então, nesse índice, temos uma pontuação em que os alimentos de origem vegetal pontuam positivamente e os alimentos de origem animal pontuam negativamente. E ainda podemos ter subclassificações de um índice de uma dieta saudável à base de plantas, que só o primeiro grupo pontua positivamente, ou um índice de uma dieta não saudável à base de plantas, que aquele grupo de alimentos processados, mas ainda à base de origem vegetal, pontuam positivamente. Com isso, trouxe aqui algumas das principais publicações do ano passado para cá que trabalharam com esse conceito de uma dieta à base de plantas e desfechos em doenças cardiovasculares. Iniciando, então, com esse estudo de coorte, publicado no JAMA Network em 2023, que buscou examinar se padrões alimentares à base de plantas estavam associados à mortalidade e doenças crônicas graves. Então, nesse estudo, consideraram mais de 126 mil participantes, com um tempo de acompanhamento entre 10 e 12 anos, e foi definida, então, uma pontuação final do índice de uma dieta saudável ou do índice de uma dieta não saudável. Ao considerar os maiores scores do índice de uma dieta saudável à base de plantas, o risco foi reduzido de mortalidade em 16%, de desenvolvimento de doenças cardiovasculares em 8%, de AVC isquêmico em 16%, no entanto, sem associações para AVC hemorrágico, e de infarto agudo do miocárdio em 14%. Já ao considerar um índice de uma dieta não saudável à base de origem vegetal, então aquele que continha também alimentos processados em sua composição, esse risco foi aumentado de mortalidade em 23%, de risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares em 21%, de AVC isquêmico em 23%, de novo, sem associações para AVC hemorrágico, e infarto agudo do miocárdio em 17%. De uma forma congruente, essa revisão sistemática e meta-análise publicada na Nutrition Journal em 2023 também buscou avaliar a adesão a dietas à base de plantas, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e mortalidade. Então, mais de 2 milhões de participantes foram avaliados com um tempo de acompanhamento que variou entre 2 e 36 anos a partir de 76 estudos. Então, nesse foi visto que o maior score deste índice de uma dieta à base de plantas, então, um menor consumo de alimentos de origem animal e um maior consumo de alimentos de origem vegetal, foi capaz de reduzir o risco de mortalidade em 16%, de mortalidade por doenças cardiovasculares em 21%, risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares em 10%, sem associações para AVC e insuficiência cardíaca nesse estudo, mas com o risco diminuído para doença arterial coronariana em 10% e diabetes tipo 2 em 18%. Essa meta-análise traz ainda que, ao então trabalhar com as subclassificações de um índice saudável ou de um índice não saudável, esses achados foram reforçados. Então, naquele índice de uma dieta saudável à base de plantas, o risco de diabetes tipo 2 permaneceu reduzido em 21%, já aqueles que tinham um padrão alimentar à base de origem vegetal, mas considerado como não saudável, apresentou um risco de diabetes tipo 2 aumentado em 8%. Já caminhando para as publicações deste ano, este estudo transversal buscou avaliar a associação também de padrões de dieta à base de plantas por meio deste mesmo índice e o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Então, 7.100 participantes foram incluídos e foi possível observar uma associação significativa entre menores scores desse índice, então, novamente, aqueles que consumiam mais alimentos de origem animal e menos de origem vegetal, e uma maior incidência de diabetes do tipo 2. Então, no primeiro grupo, aquele com menor score, houve uma incidência de diabetes tipo 2 de 7,5%, seguido por uma incidência de 4,85% no segundo grupo e 4,63% no terceiro grupo. Foi observada, então, uma redução da chance de desenvolvimento de diabetes tipo 2 em 41%, conforme o score desse índice, ou seja, de consumo de alimentos de origem vegetal, aumentava.
E os autores trazem ainda que esses indivíduos deste grupo com menor risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2 apresentavam um maior consumo de soja, de azeite de oliva, fibras, vitamina C, vitamina E e, em contrapartida, um menor consumo de gorduras saturadas e de ômega 3. Este último estudo, publicado recentemente também neste ano, pela Diabetes and Metabolism, avaliou a associação, novamente, desse padrão alimentar com o risco de diabetes tipo 2, mas como seu diferencial, abordou os mecanismos envolvidos nessa associação. Então, contando com mais de 700 mil participantes entre um acompanhamento médio de 12 anos, foi observado que, novamente, com esse índice de uma dieta saudável, os riscos foram diminuídos em 24%. E ao buscar, então, os seus mecanismos envolvidos, o que explicaria esse resultado, foi visto que esse achado foi explicado em 28% por valores de IMC e circunferência da cintura menores nesses indivíduos, em 11% por valores de hemoglobina glicada também menores e em 9% por valores de triglicérides menores nesse grupo. Já ao considerar a pontuação de um índice não saudável à base de plantas, o risco, então, foi aumentado, assim como os outros achados, em 37%. E, ao buscar os seus mecanismos envolvidos nesse achado, foram explicados em 37% por uma circunferência da cintura maior nesses indivíduos, em 13% por valores de triglicérides também maiores e em 7% por valores de IMC maiores. Então, os autores discutem que este padrão alimentar é marcado por um maior consumo de frutas, verduras, legumes e grãos integrais, que são ricos em fibras, e um menor consumo de grãos integrais, bebidas adoçadas e doces, que podem, então, favorecer uma menor densidade energética da dieta e, portanto, facilitar um déficit calórico negativo. A literatura também discute acerca do maior consumo de gorduras insaturadas por esse padrão alimentar e um menor consumo de gorduras saturadas. E ainda o maior consumo de compostos bioativos, amplamente encontrados no reino vegetal, como os polifenóis. Então, temos evidências de ensaios clínicos com uma maior perda de peso a curto prazo e uma maior manutenção do peso a longo prazo ao adotar-se a dieta à base de plantas. E ainda estudos observacionais sugerem que adeptos a essa dieta tendem a ter um peso corporal menor e a ganhar menos peso ao longo da vida. A literatura também traz que a microbiota intestinal desses indivíduos está enriquecida de vias responsáveis pela produção de ácidos graxos de cadeia curta e, em contrapartida, uma menor produção de timal e uma menor ativação de vias inflamatórias. Traz ainda menores marcadores inflamatórios, de estresse oxidativo, menores níveis de LDL e colesterol, menores picos de glicemia e uma sensibilidade à insulina aumentada. E todos esses achados e a descrição deste padrão alimentar vai de encontro com outras diretrizes, dentre elas destaco a publicada pela comissão The Lancet, que foi formada por 37 pesquisadores e que em 2019 apresentaram diretrizes sobre o consumo de diferentes grupos alimentares que juntos constituiriam o que é chamada de a dieta da saúde planetária. Então, destaco aqui nessa primeira tabela as médias de consumo e o estímulo para o consumo, principalmente, de grãos integrais, frutas e hortaliças, e uma limitação dos alimentos de origem animal. Então, eles trazem ali uma média de consumo para carne bovina e suína de 14 gramas por dia, podendo chegar a 28 gramas por dia, e para aves e outras carnes brancas de 29 gramas por dia, podendo chegar a 58 gramas por dia. E estimulam, então, a adoção e a adição de proteínas de fonte vegetal como forma de substituição, dentre elas as leguminosas e as oleaginosas. Então, ao lado, temos este prato com a proporção e distribuição desses grupos alimentares, que assemelha-se muito ao prato ideal proposto pela Sociedade Vegetariana Brasileira para a segunda sem carne, que é constituído em 50% de hortaliças cruas e cozidas, em 25% por cereais integrais, e aí complementados pelos amiláceos, em 25% de leguminosas e complementado por uma fruta, de preferência rica em vitamina C.
E essa discussão também vai de encontro com outras diretrizes internacionais, como uma publicação do grupo The Global Burden of Disease, que traz que aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras de 0 grama para 300 gramas ao dia poderia reduzir o risco de AVC e doença cardíaca isquêmica. Vai de encontro também com as recomendações da DASH Diet, já bem estabelecida na literatura, e a própria American Heart Association traz em seu site as seguintes palavras: experimente a segunda sem carne. Experimente uma refeição sem carne uma vez por semana e, conforme se acostumar, adicione mais dias. Uma porção de xícara de feijões, ervilha, lentilha ou tofu cozidos podem substituir uma porção de carne, ave ou peixe. No entanto, apesar das recomendações atuais, ao observarmos nosso consumo atual, nessa imagem representada pela linha vermelha, vemos que o consumo de carne vermelha está muito acima do recomendado, quase que em 200%, enquanto que o consumo de hortaliças e de frutas não atinge a recomendação dietética adequada. E este estudo traz ainda que uma mudança para a adequação dessas recomendações dietéticas poderiam prevenir em 22,4%, ou em números, em 10,8 milhões de mortes prematuras por ano. Então, como nutricionistas, trago aqui um questionamento do porquê, apesar das recomendações nutricionais já publicadas, discutidas e comprovadas, ainda temos um consumo atual tão distante do que é considerado como adequado. O próprio Guia Alimentar para a População Brasileira traz alguns possíveis obstáculos, então, informação, oferta, custo, habilidades culinárias, tempo e publicidade. E ainda, neste material, temos uma descrição de como superá-los. E, como nutricionistas, devemos ainda levar em consideração a regionalidade, que será trazida mais tarde nessa mesa redonda, para a tradução de todas essas recomendações nutricionais. Como uma forma também de superar esses obstáculos, deixo aqui alguns materiais que são disponibilizados pela Sociedade Vegetariana Brasileira, visando, de novo, estimular esse maior consumo de alimentos de origem vegetal e que trazem formas de preparo e receitas com alimentos comuns e presentes no nosso cotidiano. Então, fica um questionamento se a participação, então a adoção da campanha Segunda Sem Carne poderia levar a, de fato, mudanças quando consideramos um padrão alimentar como um todo. Então, se a adoção de um único dia da semana poderia levar a essa adequação do consumo de alimentos de origem animal, que muitas vezes está elevado, e uma adequação do consumo de alimentos de origem vegetal, que muitas vezes está aquém do necessário. E ainda vimos que dietas à base de plantas por si só não são necessariamente benéficas para a saúde, uma vez que, a depender da sua composição, elas ainda podem estar relacionadas a desfechos negativos para a saúde. Mas temos fortes indícios de que uma dieta à base de plantas, quando de qualidade, deve ser considerada e, então, citada em novas diretrizes dietéticas, como já vem sendo, devem ser consideradas por profissionais da saúde, discutidas como possíveis estratégias de saúde pública e ainda veiculada em meios de informação sobre a alimentação. Deixo aqui meu agradecimento ao grupo de imunometabolismo da Unifesp, o qual faço parte, e aos órgãos de fomento e apoio à pesquisa. Deixo também minhas principais formas de contato e agradeço a todos a atenção. Muito obrigada.